Deputados preparam agenda extensa para os próximos dias. Segurança pública, proteção alimentar de crianças alérgicas, telefonia e internet estão entre as pautas de debate. A Assembleia Legislativa comemora os 50 anos da profissão de bibliotecário. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver. Deputado Orlando Cidade é a favor ao projeto de lei que trata de regulamentação do trabalho terceirizado no país. E mais, deputados oposicionistas criticam doações de empresas públicas para campanhas políticas e defendem um modelo misto. O programa Bom Dia desta quinta-feira, hoje 23 de abril de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Um dos principais clamores da sociedade é a falta de segurança pública. De um lado, os investimentos do Estado no combate ao problema. Do outro, o crescimento da criminalidade, cada vez mais criativa e perspicaz. Nesse retorno de atividade parlamentar após o feriado prolongado, esse e outros assuntos como saúde de crianças alérgicas e telefonia e internet vão entrar em pauta na Assembleia. Uma das áreas que mais tem recebido investimentos nos últimos anos, a segurança pública é tema recorrente no plenário Rui Araújo. Atualmente gerida pelo ex-superintendente da Polícia Federal, Sérgio Fontes, a Secretaria de Segurança Pública tem cuidado da estrutura de trabalho dos policiais. A chegada de novas viaturas com tecnologia embarcada é um exemplo do alto investimento do Estado. Para debater o assunto, uma sessão de tempo será realizada nesta quinta-feira. Todos os questionamentos com relação à atuação da segurança pública nas fronteiras, nos rios, os novos investimentos, os novos equipamentos que já foram entregues há alguns dias atrás e também os novos equipamentos que irão chegar. Portanto, todos os assuntos pertinentes aos questionamentos, alguns assaltos, algumas quadrilhas que foram já desbaratadas, a grande quantidade de drogas que foram apreendidas pela atuação da segurança pública no nosso Estado, tudo isso serão temas do debate de amanhã, dessa sessão de tempo que nós iremos abrir, para que a cúpula da segurança pública possa se pronunciar sobre esses assuntos. Esta é apenas uma das atividades parlamentares a serem realizadas até o fim do mês de abril, além das que já foram pautadas pelos parlamentares. De acordo com a Diretoria de Cerimonial e Gerência de Apoio às Comissões Técnicas da Casa, nesta última semana de abril a previsão é de mais reuniões de interesse público. Vai ser realizada uma sessão especial em homenagem ao Dia do Policial Civil e os 5 anos de fundação do Sindicato de Funcionários da categoria, o Simpol. A autoria é dos deputados Alessandra Campelo, Davi Almeida e do presidente da Casa, deputado Josué Neto. E nesta sexta-feira, dia 24 de abril, o plenário Rui Araújo deve receber o público para uma audiência que deve debater melhorias na rede pública de saúde para atender crianças com alergias alimentares e com alergia à proteína do leite de vaca, os APLVs. Também já está pautada pela Comissão de Defesa do Consumidor uma audiência pública que deve cobrar das empresas de telefonia e internet móvel melhorias na prestação de serviço. A proposta foi apresentada pelo deputado Serafim Correia, do PSB. Se sucedem os apagões, seja de internet, seja de telefonia celular. Não sei por qual razão, mas sexta-feira à tarde, todas as operadoras entram em crise. Então, há de ter alguma coisa errada que a Anatel, que é quem tem a obrigação de fiscalizar, deverá esclarecer não apenas a nós, deputados, mas a toda a sociedade amazonense. Como se tratam de assuntos de interesse da sociedade, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela população na sede do Poder Legislativo, localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, Antiga Recife, bairro Parque 10. E uma sessão especial no plenário Rui Araújo comemorou os 50 anos da profissão de bibliotecário. A autoria foi do deputado Serafim Correia, do PSB, que na oportunidade destacou a importância do profissional no processo de educação.
A formação acadêmica em biblioteconomia no Brasil data do início do século XX, mas o reconhecimento legal da profissão de bibliotecário se deu em 1962, com a aprovação da Lei 4.084, que dispõe sobre o exercício da atividade. 50 anos após a devida regulamentação, o bibliotecário é, hoje, o profissional que trata a informação e a torna acessível ao usuário final. Na Assembleia Legislativa, a sessão especial de autoria do deputado Serafim Correia, do PSB, reuniu representantes da classe para, juntamente com os demais parlamentares, destacar a atuação destes profissionais em todo o Estado. Apesar do nome sugerir a atuação dentro das bibliotecas, a atividade vai além. Nós queremos mostrar, pelo menos atualmente, que o bibliotecário pode atuar além disso. Em centros de documentação, em empresas privadas, em ONGs, em qualquer outra organização, na verdade, que haja um fluxo de informação e de organização mesmo da própria informação em si. É por meio do nosso trabalho que a gente possibilita o acesso à informação ao usuário. Porque como a gente costuma falar, a gente pega a informação que está toda bagunçada, que está toda de um jeito e organiza para permitir o acesso a essas pessoas. Seja em biblioteca, seja em museu, seja em arquivo, seja em editora, seja em escritório jurídico, aonde tem informação para ser organizada, a gente permite o acesso ao usuário. Durante a sessão, o deputado Serafim Correia destacou o caráter educacional da profissão. Para o parlamentar, mais do que nunca, o bibliotecário precisa ser valorizado. Esse profissional ele está ligado diretamente a cuidar de livros, a cuidar que as novas gerações tenham acesso a obras de gerações anteriores. Portanto, é de fundamental importância, principalmente quando nós vivemos a linguagem da internet. A linguagem da internet não pode destruir a nossa língua. E as abreviaturas e as simplificações estão caminhando nessa direção. As novas gerações precisam ter assegurados o acesso, principalmente o acesso aos locais públicos onde se disponibilizam obras de gerações anteriores e que, obviamente, não usaram o linguajar da internet. Eles são importantes, mas agora são mais importantes ainda. Para exercer a profissão, o bibliotecário precisa estar registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia da jurisdição onde resida. O deputado Orlando Cidade se pronunciou em apoio ao projeto de lei que tramita na Câmara Federal, que trata da regulamentação do trabalho terceirizado no país. Segundo o parlamentar, a medida pode dinamizar a economia tanto no meio urbano quanto no rural. Orlando Cidade repercutiu uma entrevista do presidente do Sindicato da Construção Civil do Amazonas, que foi divulgada na imprensa local. Cerca de 30% dos empregados neste setor são terceirizados e a aprovação do projeto de lei 4.330 de 2004 dá maior segurança jurídica a esses trabalhadores. O parlamentar defende a proposta e acredita que a regulamentação da terceirização irá permitir um aumento nas contratações, tanto para indústrias quanto nas atividades rurais. A terceirização que hoje está em debate, tanto na Câmara como no Senado, nada mais é de que colocar eficiente já a lei que hoje existe. No Código Civil existe o contrato de empreitada, que é mais ou menos um contrato de terceirização. E isso vai fortalecer muito as indústrias, legalizar aquilo que já existe com uma abrangência maior. Então, nós apoiamos a terceirização como um mecanismo de modernização para a indústria brasileira, para a agricultura, para a pecuária, para a prestação de serviços, para todos os segmentos. O texto base, aprovado pelo plenário da Câmara, traz como principal mudança a permissão para a contratação de terceirizados para atividade fim de uma empresa, o que amplia as hipóteses para a contratação nessa modalidade. Segundo Orlando Cidade, um dos principais avanços da legislação é a obrigatoriedade da empresa contratante fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos empregados terceirizados. Deputados de oposição criticam as doações de empresas públicas para campanhas políticas e defendem um modelo misto. A discussão sobre o financiamento de campanhas eleitorais entrou em pauta nesta quarta-feira.
A discussão sobre o financiamento de campanha faz parte da proposta de emenda constitucional 352 de 2013, que trata de mudanças no sistema eleitoral. O texto também propõe teto de despesa para a campanha eleitoral, que será definido em lei pelo Congresso Nacional. Pela proposta, cada partido poderá optar pelo modo de financiamento, se privado, misto ou exclusivamente público. No último dia 17, uma audiência pública sobre reforma política foi realizada aqui na Assembleia Legislativa no plenário Rui Araújo. E o tema que gerou mais polêmica foi o financiamento de campanha política. Nesta quarta-feira, os deputados José Ricardo e Luiz Castro criticaram as doações de empresas públicas para campanhas políticas e defenderam um modelo misto. Nós temos que ter um modelo misto, que é um modelo em que o poder público financia uma parte estrutural das campanhas, principalmente garantindo a comunicação da campanha de forma muito mais barata do que é hoje, sem esse marketing eleitoral que enfeita apenas com a fala dos candidatos, assumindo compromissos, prestando contas, e de outro, que a gente prepondere o financiamento por doações individuais. Pessoas físicas fazendo doações. Estou apoiando uma iniciativa que vem de várias entidades da sociedade civil em relação ao financiamento, ou seja, proibir o financiamento por parte de empresas e estimular o financiamento por parte das pessoas e, logicamente, agregar ainda a questão do financiamento público, com certas regras, logicamente não todo gasto de campanha, mas uma parte, como já é hoje, através do fundo partidário, ser claramente disciplinado. Mas temos que estimular as pessoas a contribuírem com os seus candidatos e deixar as empresas fora. Essa é uma proposta que está sendo discutida e eu estou defendendo essa proposta. A reforma política deverá ser votada na Câmara dos Deputados até o fim de maio e depois segue para o Senado. O deputado petista José Ricardo lembrou na sessão plenária desta quarta-feira a data comemorativa ao descobrimento do Brasil, celebrada ontem, dia 22 de abril. O parlamentar chamou a atenção para as reflexões que o dia deve provocar. 22 de abril de 1500 registra a chegada dos portugueses ao Brasil, que aportaram no Ilhéu da Coroa Vermelha, no estado da Bahia. Os livros de história do Brasil assinalam o evento como o descobrimento oficial do território brasileiro, mas o deputado José Ricardo, da bancada petista, considera que deva haver uma reflexão sobre o tema. Segundo ele, há historiadores e professores da matéria que passam a nomear a data como o dia da ocupação e não do descobrimento, já que a terra era habitada por mais de 1.300.000 indígenas. Hoje é o dia que oficialmente se considera o dia de descobrimento do Brasil, né? Lembrar dessa data. Também a data que, na verdade, os professores de história já começam a alterar o seu conceito, em vez de dizer descobrimento do Brasil, é ocupação do Brasil, já que moravam pessoas aqui, os povos indígenas. O deputado lembrou ainda o massacre dos nativos, que se deu após a chegada dos portugueses. Massacre que, na opinião dele, perdura até hoje. O Amazonas é o estado com maior população indígena do país, mas, segundo José Ricardo, não há políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos dessa minoria. Portanto, aqui, nossa solidariedade a todos os povos indígenas, as lideranças que lutam, que mesmo em Manaus, a quantidade de indígenas que estão em Manaus em busca de um lugar para morar, mas todo canto, cada pedaço de chão aqui tem um dono, mesmo que esse dono há 100 anos não utilize, mas nessa hora ele diz que é dono, não pode derrubar. O parlamentar lembrou ainda a pouca repercussão alcançada no Amazonas pelo Dia do Índio, celebrado em 19 de abril. E veja a seguir, deputado Francisco Souza participa de audiência pública para tentar resolver o problema de famílias da Vila do Pitinga ameaçadas de despejo. Não saia daí, voltamos já.
O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito educacional, cultural e correlatos, há a Comissão de Educação, Cultura e Assuntos Indígenas, que possui as seguintes atribuições: política educacional e análise das condições de funcionalidades do sistema a ela inerente. Política cultural, envolvendo a preservação e o desenvolvimento do patrimônio histórico material e imaterial. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo Fale com a Comissão. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A proposta na alteração das atribuições da Comissão de Constituição e Justiça foi tema de debate na Assembleia Legislativa. A ideia é ampliar a competência do órgão, que poderá rejeitar projetos que possuam execução inviável. Para melhorar o funcionamento da CCJ, o deputado Orlando Cidade apresentou um projeto de resolução legislativa com o objetivo de alterar as prerrogativas da comissão. Segundo o parlamentar, o objetivo é impedir a aprovação de leis que jamais serão aplicadas, já que são de execução inviável. Orlando Cidade se pronunciou em defesa da proposta, que quer dar maior eficácia às decisões da CCJ. A questão que está em discussão aqui na Casa é dado a condição de que hoje a gente analisa apenas a constitucionalidade dos projetos. E hoje se confronta com vários projetos sem uma consistência jurídica, aqueles projetos que são constitucionais porque nada impede, mas falta eficiência para a questão em pauta. Então, nós estamos sugerindo à mesa diretora que altere as atribuições da CCJ para que matérias como essas, que não têm consistência jurídica, que não têm eficácia, que sejam também arquivadas já na CCJ. Já o deputado José Ricardo se mostrou contrário à proposta. O petista afirma que a atribuição das comissões técnicas permanentes à análise mais profunda dos projetos de lei. Aqui eu queria lembrar que a comissão, em qualquer parlamento, ela tem a função de verificar a questão da legalidade, constitucionalidade, outros aspectos relacionados a essa área, para ter a admissibilidade necessária. O mérito, qualquer outro aspecto, tem que ser discutido nas comissões próprias aí. Não dá para a CCJ já enterrar, a seu bel prazer, qualquer projeto de deputados aqui desta casa. A CCJ tem uma função, depois o projeto tramita. Ele pode ser rejeitado numa outra comissão, onde se vai discutir o mérito, com audiências públicas, ouvir a sociedade, e aí sim, se tomar a decisão que não tem pé, não tem cabeça o projeto, e aí é melhor rejeitar o projeto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é essencial para o funcionamento do Poder Legislativo. São os parlamentares que compõem esse grupo que analisam a legalidade de todos os projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa. Polêmica em torno do famoso Amazonês, um projeto de autoria do deputado Vanderlei Dallas, que propõe tornar o vocabulário regional em patrimônio cultural e imaterial do Estado, foi alvo de críticas de um jornal local.
Da tribuna da Assembleia Legislativa, o parlamentar se pronunciou sobre o assunto e esclareceu que as palavras poderão ser retiradas do projeto por meio de emenda parlamentar. Uma das características que é marca do povo amazonense é a alegria e a boa hospitalidade destinada aos visitantes do estado. Mas, além disso, a linguagem peculiar e regional torna possível a identificação de um amazonense apenas pelo termo empregado em uma frase básica de conversa cotidiana. Termos como ficar de bubuia, que significa estou tranquilo e de bem com a vida, ou estou só te manjando, que quer dizer estou de olho em você, são comuns da população amazonense. As frases e termos peculiares da região foram alvos de um projeto de lei apresentado pelo deputado PMDBista Vanderlei Dallas, que visa tornar a linguagem regional em patrimônio cultural e imaterial do estado. O projeto foi embasado na obra Amazonês, do professor e doutor em linguística Sérgio Freire, da Universidade Federal do Amazonas. A proposta foi alvo de críticas de um jornal local, que publicou os termos considerados palavrões como se fosse o único conteúdo da matéria. O parlamentar se pronunciou sobre o assunto na tribuna da Casa. Dallas defendeu o projeto de sua autoria e disse que os termos origem da polêmica podem ser retirados do texto do PL por meio de emenda parlamentar. Hoje no jornal fala de 20 ou de 30 palavras criticando o projeto. E eu falei com o Sérgio e ele disse: pode ser retirado algumas palavras, Dallas. O importante é que esse projeto vá em frente. E eu quero falar aqui ao deputado presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Orlando Cidade, que gostaria de fazer uma emenda ao projeto para retirar algumas palavras, contanto que esse projeto ele seja salvo e que ele venha a ser votado e tenha um apoio. O professor Sérgio Freire, autor da obra que inspirou o conteúdo do PL, se manifestou por meio de uma rede social. Na postagem, ele diz: o português oral falado aqui é riquíssimo e lhe cortar partes numa censura linguística, porque é feio, é de uma pobreza intelectual imensa. O trabalho do linguista não é dizer o que é certo ou errado, mas descrever a língua como ela é, afirmou Freire. O PL está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O deputado Vanderlei Dallas apresentou também um projeto de lei sugerindo a criação da Semana do Bebê no Amazonas. A ideia é fruto de um debate junto ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Para o parlamentar, a matéria pode contribuir com a diminuição da mortalidade infantil no estado. Está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de lei do deputado Vanderlei Dallas, do PMDB, que pede a criação da Semana do Bebê no Amazonas. O parlamentar defende que, durante os primeiros 7 dias do mês de agosto, o poder público possa realizar uma grande mobilização em favor da primeira infância. A ideia faz parte da agenda da Unicef, que está percorrendo diversos estados brasileiros com o objetivo de divulgar a iniciativa. A entidade entende que os 6 primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento integral de meninas e meninos. Nessa fase da vida, a criança desenvolve grande parte do potencial cognitivo que terá quando adulto. Por isso, o poder público precisa abraçar a ideia. No Amazonas, o deputado Vanderlei Dallas espera que, com a aprovação da matéria, dados como mortalidade infantil possam diminuir. Não é apenas a conscientização nas escolas, que o governo apoie nessa maneira, porque isso aí é o futuro da humanidade, que são as crianças, são as pessoas que estão nascendo. Isso é importante e a Unicef apoia e nós estamos apresentando esse projeto. Dia 14, agora de abril, nós entramos com esse projeto e eu tenho certeza que ele vem para beneficiar as crianças, que é o futuro do Brasil e do nosso Estado. Para a Unicef, o envolvimento do poder público para a criação da Semana do Bebê é estratégico. Um dos grandes desafios que temos ainda na região e no país é seguir reduzindo a mortalidade infantil. Nos últimos 10 anos, o avanço na redução foi muito ótimo, foi um grande avanço, mas ainda temos que avançar. E uma das ações que o Unicef está propondo é ter essa semana, ter essa proposta que
tenta fazer uma grande mobilização nos estados e nos municípios, nas comunidades, para priorizar, colocar no centro da agenda política, da agenda pública ou a garantia de direitos. Em todo o país, somente Maranhão e Pará já regulamentaram a Semana do Bebê em âmbito estadual. Mais de 300 famílias sofrem ameaça de despejo da Vila do Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. O presidente da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Souza, participou de uma audiência pública na cidade para debater a situação. A mineradora Taboca está instalada no município de Presidente Figueiredo há mais de 20 anos. A empresa já foi uma das líderes da produção de estânio no Brasil e tem um potencial gigantesco na produção deste e de outros minérios. A empresa implantou um complexo com serviços de habitação, educação, saúde, energia e telecomunicações, fazendo de Pitinga um dos mais importantes projetos industriais do país. Mais de 300 famílias que vivem na vila há mais de 10 anos correm o risco, segundo denúncias, de serem mandadas embora da vila, já que funcionários estão sendo demitidos sem justificativa. Eu fui eleito o mais votado da CIPA, né? E a empresa, a Mineração Taboca, ela me mandou embora, né? Injustamente. O porquê? Porque eu não concordo com a participação de lucro que só os supervisores ganham, né? E nós da classe operária que fazemos acontecer, que demos resultado, nós não ganhamos. Eu também fui falar das casas que nós morávamos numa casa, tinha direito no colégio. Eles estão recebendo as nossas casas e transformando em república, onde tem alojados, só de cueca, ao lado de nossas esposas, ao lado de nossos filhos. E isso aí foi me indignando e eu questionando. Eles chegaram num ponto de me mandar embora com 2 anos de estabilidade. Para tentar solucionar o problema, uma reunião aconteceu no plenário vereador Messias do Carmo Leite, na Câmara Municipal de Presidente Figueiredo. Estiveram presentes os vereadores Simão Pacheco Teixeira, do PR, vereador Gerry Alves Azevedo, do PROS, o secretário de Cultura e Eventos da cidade, Jeconias Ferreira, além do presidente do Sindicato dos Mineradores e o deputado Francisco Souza. O presidente do Sindicato dos Mineradores, Valceralvo Vasconcelos, conhecido como Pezão, desmente a notícia das demissões. Segundo ele, a reivindicação é quanto à jornada de trabalho e a igualdade de benefícios entre os trabalhadores alojados, que são os que moram na vila, mas sem a família, e os residentes, que possuem a família dentro da mineradora. O que a empresa buscou foi negociar folga para os empregados que laboram hoje no projeto Pitinga, não só da mineradora, mas de todas as terceirizadas. Agora, a gente como representante do trabalhador, a gente sabe que vai chegar um ponto de que a empresa vai demitindo um hoje, outro amanhã, outro depois, e nós vamos acabar ficando todo mundo alojado e sem nenhum direito. Então o sindicato tem a obrigação de sair na frente. É para fazer isso? Vamos fazer. Vamos negociar, vamos buscar melhores condições, tanto como já tem para a chefia passagem aérea, melhores cesta básica, melhores bolsa escola, bolsa creche. É o que nós estamos fazendo com a empresa, negociando isso. Se ela quiser negociar, vamos negociar. O vereador Gerry Ferreira esteve na mineradora, mas não obteve contato com nenhum representante da Taboca. Ele espera que a empresa continue com o mesmo compromisso com o município. Segundo denúncias de trabalhadores, a mineradora vai acabar com a vila no final do ano. Ou o funcionário fica, a família vai embora, ou negocia com o município para que o município monte uma vila em contrapartida com a mineração aqui para poder ficar próximo. Porque é ruim você acostumar uma família durante 10, 15, 20 anos junto e hoje ter que separar as famílias. Nós trabalhamos para a família e hoje separar é muito difícil. O secretário de Eventos, Jeconias Ferreira, disse que o prefeito teme pela demissão em massa dos trabalhadores e essas famílias permaneçam em Presidente Figueiredo sem moradia e dependendo da saúde e educação da cidade. A prefeitura está preocupada, né, com essa informação que a gente tem de quem mora dentro da Vila do Pitinga, dessa possibilidade da saída deles.
É uma questão histórica, as pessoas já moram ali há mais de 30 anos, pessoas que construíram família ali, já residem ali mais de 20 anos, 25 anos, né? Filhos que já foram formados ali, outros que estão se formando na escola. Então, toda uma questão cultural e histórica. Essas pessoas saindo da vila, para onde elas irão? Né? Vêm para a sede do município, vão para Manaus, para onde elas irão? Vão retornar para os seus estados de origem. Então, pode gerar um problema social, com certeza, gravíssimo, não só para o município, para o estado do Amazonas. O deputado Francisco Souza tentou conversar com um representante da mineradora, mas, segundo ele, ninguém compareceu para esclarecer os motivos das demissões. Considerando a complexidade do assunto, e já sabíamos quando propusemos a realização da audiência pública, e com a ausência total da mineradora, que, ao meu ver, são as pessoas interessadas no assunto e não mandaram sequer um representante, a conclusão que tiramos é a necessidade urgente de convocarmos a mineradora, convocarmos a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, porque qualquer coisa que aconteça do lado negativo afeta o município e afeta também a Prefeitura. Então, convocarmos para uma audiência pública na Assembleia Legislativa e convidar o sindicato, convidar os funcionários, principalmente os ex-funcionários, que, pelo que nós já acolhemos, tem muito a falar. Francisco Souza disse que o representante da mineradora será convocado no próximo mês para uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado, com a presença de todos os envolvidos. Políticas públicas voltadas para o esporte foram debatidas em uma audiência pública realizada nesta quarta-feira. Na ocasião, a deputada Alessandra Campelo denunciou a paralisação do Centro de Treinamento de Alto Rendimento na Vila Olímpica de Manaus. De acordo com a deputada pelo PCdoB, Alessandra Campelo, os técnicos do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Vila Olímpica foram demitidos em dezembro do ano passado, o que prejudicou os atletas. Um atleta não pode treinar sem técnico. Foi diminuído o acesso ao restaurante, à alimentação e o acesso aos serviços oferecidos pelo centro, como médico, fisioterapeuta, etc. Então, assim, o que a gente vai discutir aqui é, primeiro, saber a realidade dessa situação a partir dos próprios atletas e de seus representantes e ver que posições, que alternativas a gente tem, que providências a Assembleia pode tomar. Segundo a Alessandra, os esportistas que eram beneficiados pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Manaus estão sem receber o incentivo desde janeiro de 2014. A audiência pública foi realizada no seio da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pelo deputado petista José Ricardo, por solicitação de Alessandra Campelo. É uma questão de direitos, né, do cidadão, esporte e atividades em torno disso são fundamentais, tem que ser política pública, e se vai parar, queremos saber por quê, qual a razão, o que se pretende fazer, e, ao mesmo tempo, os direitos de quem estava trabalhando, né? Tem uns profissionais que também ficam sem atividade. Diversos atletas e federações esportivas participaram do debate. Para Tadeu Picanso, presidente da Federação Amazonense de Voleibol, é preciso mais investimentos nos esportistas locais. Nós somos esporte amador. Nós não temos essas condições financeiras de realizar tudo que a gente tem em mente. E essas coisas são exatamente para que a gente possa nos desenvolver. Então, a gente espera que esses fóruns, essas conversas que a gente está tendo com as autoridades, a gente possa sensibilizá-los pela necessidade de um projeto e que venha nos amparar. O presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, deputado pelo DEM Augusto Ferraz, também participou da audiência. O parlamentar afirmou que repassará as demandas para o governo do Estado. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você e fique agora com a sessão plenária deste dia. Até amanhã. Tchau, tchau.